Falando das bases moleculares da vida, especificamente sobre a importância da água para nós seres vivos, e hoje vamos falar da importância biológica dos sais minerais. Às vezes bate uma loucura e a gente começa a pensar o porquê que a água e os sais minerais são importantes para o funcionamento do organismo humano. Os sais minerais ocupam uma parte considerável de rótulos dos alimentos que compramos em supermercados, mercearias, do tipo como leite, achocolatado, verduras, enfim, tantos outros, que hoje a gente vai descobrir quais são as funções e quanto são importantes para a regulação do nosso metabolismo. Vocês lembram, bem no comecinho mesmo das nossas aulas, no início das nossas aulas, que eu falei o que é que caracterizava os seres vivos. Em uma dessas caracterizações, eu falei sobre o metabolismo, que vai ser a capacidade que as células têm de transformar os nutrientes que a gente ingere em energia, fazendo que todas as células possam desempenhar de uma melhor forma o seu trabalho específico, certo? Que vocês já poderiam ter ouvido falar sobre a água e os sais minerais e suas principais funções na série anterior, no 8º ano. É importante a gente destacar agora que esses sais minerais são considerados como íons e não vão ser considerados como substâncias orgânicas. Eles são substâncias inorgânicas que, porém, fazem parte de diversas atividades metabólicas do nosso organismo e constituindo junto com diversos outros elementos moleculares orgânicos que são essenciais ao funcionamento das células e, consequentemente, ao funcionamento do corpo humano. Formulando um conceito de sais minerais. Sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons e que vão desempenhar papéis estruturais e reguladores do organismo. Aí a gente percebe que os sais minerais são encontrados tanto em seres vivos como na matéria não viva. E os sais que existem nos seres vivos a gente encontra sob duas formas: os dissolvidos em água, que são chamados em íon, e os imobilizados, que não são solúveis em água, fazendo parte da composição do esqueleto. Aí a gente vai ter alguns exemplos de atuação desses sais minerais no metabolismo celular e orgânico, como, por exemplo, a atuação na formação e manutenção dos ossos do corpo, como regulação das reações de enzimas, participação da composição de algumas moléculas orgânicas, controle e manutenção do equilíbrio osmótico do sistema nervoso. E só a partir disso a gente percebe o quanto é importante estudar os sais minerais. Então vamos ver alguns desses que são encontrados em maiores quantidades no nosso organismo e alguns são em menores quantidades. Nada melhor do que fazer um mapa conceitual ou um mapa mental dos principais sais minerais. Para explicar alguns dos sais minerais, eu resolvi construir um mapa conceitual ou um mapa mental dos sais minerais. Começando pelo cálcio, Ca. O nosso sistema esquelético e muscular precisa muito do cálcio para fazer parte do metabolismo dos mesmos. Esse mineral é um principal elemento químico para a formação e manutenção dos nossos ossos e dentes, tanto que cerca de 99% da quantidade desse mineral vai estar presente no corpo humano, mais especificamente nessas partes citadas. É importante destacar que a principal função do cálcio é ativar as enzimas, conduzir os impulsos nervosos, proporcionar a contração muscular, como também a coagulação sanguínea. E se a gente não conseguir sintetizar o cálcio no organismo? A baixa quantidade desse mineral pode resultar em um retardo do crescimento, tanto também como formar ossos e dentes bastante frágeis e retardar o crescimento do nosso esqueleto. Quando a gente diminui a ingestão desse mineral, o organismo começa a absorver de onde se encontra em bastantes quantidades no nosso corpo. E isso pode levar a uma doença óssea muito comum nos idosos, que é conhecida como osteoporose. E se também for consumido em grandes quantidades, ele pode causar calcificação de ossos e tecidos moles,
como também o prejuízo para a absorção do ferro. Se na nossa alimentação tiver algum desses ingredientes, leite, iogurte, queijo, peixe, gema de ovo, hortaliças verdes, feijão, não se preocupe, a gente vai ter uma quantidade suficiente de cálcio para que o nosso organismo tenha um funcionamento adequado ou corretamente. O magnésio, Mg, ele vai favorecer a fixação do cálcio nos ossos, por isso também depende muito um do outro. O magnésio é importante para a absorção do cálcio no organismo, pois ele ajuda na contração muscular, no crescimento dos ossos e colabora para a atividade normal das enzimas, ou seja, sem o magnésio, o cálcio não vai funcionar. De uma maneira bastante simples, a gente vai saber o que ocorre quando há falta de magnésio no organismo. A ausência desse mineral causa problemas como irritabilidade, perda de apetite, enjoos, espasmos musculares, sonolência. Já o consumo excessivo de magnésio pode ocasionar pressão baixa, alguns males respiratórios, ritmo cardíaco acelerado e inibição da calcificação óssea. Água de coco geladinha ao natural, arroz, acélgua, quiabo, espinafre e brócolis são fontes riquíssimas de magnésio. Se a gente consome diariamente esses alimentos, a nossa taxa de magnésio vai estar em dia. E vale lembrar também que o magnésio é importante para os vegetais, pois ele também é constituinte de uma das etapas da fotossíntese. O sódio Na é um mineral que tem como principal função o relaxamento muscular, o impulso nervoso e o equilíbrio hídrico. O que é esse equilíbrio hídrico? É tentar equilibrar a quantidade de água no organismo. Ele vai trabalhar lado a lado com o outro sal mineral potássio, porque os dois participam dos processos de contração muscular, do fornecimento de energia e do controle da pressão osmótica. Dá para imaginar o que vai acontecer se houver a falta desse mineral? A falta do sódio, ele pode causar diversos problemas, como dor de cabeça, fraqueza muscular, vômitos, diarreias, convulsões, arritmia cardíaca. E já no excesso, esse elemento químico pode provocar problemas muito sérios, como a hipertensão e doenças renais. O uso desse mineral do sódio, ele deve ser bastante controlado em pessoas que apresentam hipertensão, como também doenças cardíacas. Onde é que a gente pode encontrar o sódio? A gente pode encontrar o sódio nos frutos do mar, no sal de cozinha, nas carnes vermelhas, em derivados do leite, manteiga ou margarina. Potássio. O potássio, ele ajuda na manutenção do líquido intracelular, como também no auxílio à contração muscular, participação da condução do impulso nervoso e na produção de energia junto com o sódio e cuida também da frequência cardíaca. O potássio é ainda essencial para prevenir a osteoporose e principalmente a mulheres que estão entrando no período da menopausa. Quando a gente sente aquela cãibra, quando a gente tem aquela sensação, acho que eu vou desmaiar, isso são indícios de que a taxa de potássio no nosso organismo não está nada bem. O fósforo participa da formação e manutenção dos ossos e dentes, na formação de ácidos nucleicos e ATP e é indispensável para o sistema nervoso. Quando o nosso metabolismo está carente de fósforo, podemos sentir a dor nos ossos e sensação de peso nas pernas, e até mesmo pode ocorrer um acidente vascular cerebral. Se a gente quiser manter um nível de fósforo regulado no nosso corpo, a gente não pode deixar de se alimentar de leites e seus derivados, peixe, ovos, carne bovina, semente de abóbora, amendoim, salmão, iogurte, avelã e alho. Isso são tudo componentes do dia a dia que a gente utiliza
na nossa alimentação. Ferro, Fe. Ele é um mineral que talvez a grande maioria nem pense que ele é tão importante para o organismo. Pois assim, a gente está falando do ferro e esse mineral é essencial por demais para o funcionamento das células e também para a síntese de DNA no nosso corpo. E principalmente para a composição da hemoglobina. A gente já ouviu falar da doença da anemia. A anemia significa que o organismo está necessitando de sais de ferro. E quando se recebe esse diagnóstico, se faz necessário a gente reforçar a nossa alimentação com carne vermelha, ou aquela salada com folhas cruas. Há também medicamentos à base de ferro que vai ajudar na reposição desses sais minerais no organismo. Para fechar a videoaula de hoje, vamos falar de mais 2 sais minerais. Um deles é o iodo. Ele é bastante valioso, pois ele favorece o funcionamento da tireoide, que é uma glândula que tem uma grande importância no metabolismo do organismo humano. A deficiência do iodo no organismo pode provocar o bócio, que é a hipertrofia da glândula da tireoide, e além de perturbações no crescimento. Já o consumo excessivo do mesmo pode resultar no aumento dos casos de tireoide de Hashimoto e hipotireoidismo, ok? E agora vamos falar do zinco, o Zn. Ele é um mineral importante para o funcionamento do nosso sistema imunológico, como também ajuda na cicatrização e na formação de tecidos. E por hoje é só.